Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E venho pedir perdão pela demora de postar vídeos aqui, mas é porque eu não gosto de, eu não vou postar qualquer coisa, entendeu? Então eu gosto de postar literalmente o que Jesus tá falando pra mim por agora, né? Por isso que eu não tenho vídeo sempre. E também porque eu confesso que às vezes eu fico com preguiça de gravar. Me perdoe por isso. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e comente sobre próximos vídeos, sobre o que você achou e se Jesus tem falado isso com você também. O tema do vídeo de hoje é sobre graça. Graça é um tema muito abrangente, assim, que é muito falado, principalmente quando a gente tem acabado de se converter. E isso é uma coisa meio errada, a gente só fala de graça no início, sabe? Porque a gente nunca para de viver a graça. E eu falo isso por mim mesma, porque assim que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu falava muito da graça, eu sempre vivia a graça, né? Mas eu ouvia pregações sobre a graça, sabe, assim, queria saber muito da graça e queria espalhar sobre o que eu aprendia da graça de Jesus para os outros. E com o passar dos tempos, eu fui, entendendo novas coisas. Jesus foi falando também de novas coisas, mas também eu parei de ter interesse por esse assunto, e isso é uma coisa errada, porque isso tem muito a ver também com o orgulho e a autossuficiência. Por muitas vezes eu achei que alguma coisa vinha por mim, a minha capacidade, quando na verdade não. Tudo vem pela graça. E então eu vim compartilhar com vocês o que Jesus tem falado. A primeira coisa que Jesus tem me falado é, de fato, o que é a graça e o que ela fez na nossa vida. Eu tô lendo o livro do Luciano Subirá, Graça Transformadora, e, nossa, tem sido uma chave virada na minha vida. Eu entendi realmente o que a graça fez, porque antes eu só pensava na graça como salvadora, mas ela também foi além disso, ela também foi transformadora. A graça, quando Jesus veio nos salvar, quando a gente aceita o que Jesus fez na cruz, Jesus, ele mais do que nos salva, ele também nos livra do nosso eu, porque o nosso eu, a Alana, nós temos uma natureza pecadora. Desde Adão, desde a queda de Adão, todos os outros seres que nasceram depois de Adão já vieram com a natureza pecadora. Então eu ouvi uma frase nesse livro que faz muito sentido. A gente não é pecador porque a gente peca porque nós porque nós somos pecadores, sabe? O pecado já é da nossa natureza. Por isso que a palavra, a gente já nasce pecador, porque já é nossa natureza é pecadora. E quando Jesus veio, ele nos livrou da nossa natureza e nos levou para a natureza dele. E é por isso que tem a palavra, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque não é mais nós, porque nossa natureza é pecadora. Então, quando a gente aceita Jesus, aceita o que Jesus fez na nossa vida, a gente passa da nossa natureza, a nossa natureza morre. Por isso que fala também, fomos crucificados junto com Cristo. Então, nós morremos, e quando Jesus ressuscita, não é nós que ressuscitamos, mas nós ressuscitamos em Jesus. Então, já não tem mais eu, tudo é Jesus, tudo é Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus também me falou dos passos para poder ter acesso à vida abundante que a graça nos proporcionou. E o primeiro passo é o reconhecimento. Reconhecimento que o nosso eu é pecador e que a nossa natureza é pecadora, que não tem bem nenhum em nós, e que se não fosse Jesus ter nos salvado na cruz, nós morreríamos e já estaríamos condenados ao inferno, porque nossa natureza é pecadora. O segundo passo é o arrependimento. Então, quando nós reconhecemos que nossa natureza é pecadora e nos arrependemos dos nossos pecados, e o arrependimento tem muito a ver com o perdão, tem muito a ver com pedir perdão,
Porque quando nós nos arrependemos e vamos pedir perdão a Deus, Jesus é justo e fiel para nos perdoar. Então começa com o reconhecimento da nossa natureza, depois com o reconhecimento do nosso pecado e pelo arrependimento que nos leva ao perdão, ao pedir perdão e ao receber o perdão de Deus. Depois do arrependimento vem a fé. Vem a fé para crer em Jesus e crer no que Ele fez por nós na cruz. E aí nós começamos a ter acesso à vida plena, que a cruz, que Jesus fez por nós na cruz. Então, quais são os passos? Reconhecimento, arrependimento, fé. E depois da fé vem a justificação. Quando nós nos arrependemos e quando cremos em Jesus, Jesus nos justifica e se fez justiça de Deus em nós, porque nós éramos injustiça, porque nós estávamos em pecado por sermos pecadores por natureza. Mas Jesus se fez justiça de Deus por nós e agora nós não somos mais injustiça, mas justiça de Deus, que é Cristo. Então Jesus nos justificou em si mesmo. E eu ainda não cheguei nesse capítulo do livro e tô caminhando para ele assim na vida também, que é o que fazer após a justificação, porque nós não podemos parar na justificação. Na verdade, a justificação ela não para, ela é contínua até que Cristo venha. Então a gente não pode achar que uma vez que nós reconhecemos nossos pecados, a gente não vai ter mais que pedir perdão, a gente pode fazer qualquer coisa, sabe? A vida legalista que tá muito sendo pregada hoje, infelizmente, não. Jesus, ele nos livrou da nossa natureza pecadora para nós termos a capacidade, por meio do sacrifício dele, por meio da fé, por meio do Espírito Santo que ele nos deu, de vencer o pecado. Então nós não temos mais a nossa natureza, mas a natureza de Cristo, e a natureza de Cristo não é pecadora. O que eu tenho que dizer é que após a gente chegar na justificação, não para aí, porque Jesus, ele sempre vai nos justificar, mas a gente não pode ficar pecando, porque a graça de Deus, ela é infinita, mas a gente não pode ficar pecando porque a própria palavra de Deus fala que depois de conhecer a graça e voltar aos mesmos pecados de antes, você está pior do que o seu primeiro estado, antes de se converter, antes de ser salvo. Então, uma coisa que o autor, que é Luciano Subirá, falou, é que a gente pode sim ter a certeza da nossa salvação por meio do Espírito Santo, crendo na palavra. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que a gente é salvo sim por Jesus, pela obra redentora e salvadora de Jesus na cruz. Mas que não significa que uma vez salvo, sempre salvo, sabe? Tem aquela brigas teológicas de que se perde a salvação ou não. E de acordo com a palavra, sim, a salvação não é por obras, não, mas as obras elas evidenciam a salvação. Então as obras não vêm da gente, vêm de Cristo. Então como a gente não está mais na nossa natureza, está na natureza de Cristo, então a gente tem que ter as obras de Cristo, que Jesus, por meio do Espírito Santo, produz em nós. Então as obras, elas evidenciam a salvação. E se a gente vai voltando para a nossa natureza injustificada, nossa natureza de injustiça, e saímos da justiça de Deus, que é Cristo, nós voltamos ao nosso estado anterior à graça, e a gente fica até pior do que ele, pior do que quando fomos salvos. Então, a graça, ela nos salvou. E ela também, Jesus nos deu a capacidade de permanecer nele. Porque Jesus falou, permanecer em mim. Jesus nos deu a capacidade de não mais viver pecando, mas viver em santidade, em Jesus, na justiça de Deus, que é Cristo. Então, é isso. Eu oro para que todas as palavras que vieram de mim mesma, seja jogada no vale do esquecimento, e o que Jesus falou que possa brotar no coração de vocês e dar frutos. E
enquanto mais eu vou avançando, eu vou atualizando vocês aqui sobre o que Jesus tem falado. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!